E aí, pessoal, meus alunos do Mais Tribunais, RR na área, para a gente dar uma sequência no nosso curso Direito do Trabalho, que eu tenho certeza que você vai fechar, vai gabaritar a prova de Direito do Trabalho, então vamos embora. Vamos seguir, caminhar mais e apertar bem os cintos aí, porque hoje nós vamos tratar do maior tema. Isso é bem interessante, gosto muito de frisar isso nas minhas aulas. O maior tema de direito do trabalho. É a maior temática, sem dúvida, que envolve a duração do trabalho, para quem prefere, jornada do trabalho, tanto faz, duração, jornada, como vier no seu edital, mas saiba que, sem dúvida, é a maior temática. Daqui, a gente vai extrair de 2 a 3 questõezinhas fáceis, que vão ser cobradas no seu TRT. Tenha certeza disso. Então, olho vivo, vamos lá, desperta, estica os ossos, ânimo, eu sempre falo isso, estudar direito do trabalho é estudar animado, muito animado. Se estiver desanimado, estuda civil, processo civil, constitucional, português, informática aí com Leal, mas animado, motivado, vem com RR, vamos embora, vamos aprender mais, aprofundar mais, para conseguir o nosso maior objetivo, que você já sabe. E vocês sempre souberam e repetem daí que trabalho não dá trabalho. Então, o brinde do RR para a gente começar mais uma aula com muita motivação, muito ânimo. Não uma aula, um verdadeiro bate-papo rumo à sua nomeação. Você vai ser, anota aí, um servidor público federal. Amanheça todos os dias, olha no espelho e fala, falta pouco, eu vou conseguir, eu vou me tornar um servidor público federal. Quando for dormir, faça a mesma coisa. Pensamento é força e você vai conseguir. Pois bem, vamos lá. Vamos então seguir com a nossa temática de duração do trabalho ou, para quem prefere, jornada do trabalho. Eu até sempre coloco nas minhas aulas. Duração é um gênero da qual jornada, horário, descanso representam aí as suas espécies, né? É bem interessante fazer essa ideia inicial de gênero, de espécies, para depois quando você estudar assim, vou estudar o tema descanso, está acoplado em jornada? Está, indiretamente está acoplado sim na temática da jornada. Muito bem. Nós temos uma limitação de jornada prevista na nossa Constituição Federal. Nós já vimos na nossa aula de direitos constitucionais o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, que limitou a jornada de trabalho em 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, essa é a limitação de jornada que ocorre no nosso contrato de trabalho, né? 8 horas diárias e 44 horas semanais. Pois bem, mas aí você pode estar perguntando, Renzete, essa limitação de jornada, ela ocorre quando eu de fato estou trabalhando ou ela também vale pelo tempo que eu estou à disposição do empregador? Muita calma nessa hora. Veja, eu cheguei agora para gravar aqui no Mais Tribunais. Quando eu cheguei, nós tivemos um probleminha rápido na iluminação e o Júnior, né, que nos ajuda aqui na nossa filmagem, pediu, professor, dá para você esperar só um minutinho que o eletricista está a caminho e ele vai trocar aqui essa iluminação e tal, vai ficar tudo perfeito? Maravilha. O que eu fiz? Fui aqui para a salinha do lado que a gente tem, fiquei tomando um café. A dona Edna, que faz um café maravilhoso aqui para a gente, me serviu um cafezinho, fiquei conversando com ela e fiquei aguardando. Não foi só um minutinho, levou 30 minutos e aí o Júnior me chamou, estúdio pronto, Renzete, pode começar a gravar. Observe, esses 30 minutinhos que eu estava tomando um belo café lá, conversando com a nossa copeira, aqui com a dona Edna, lendo uma revistinha, folheando uma revistinha, relaxando para começar, isso representa tempo à disposição do Mais Tribunais? Sim. Então, representa de fato o período que eu trabalhei? Sim. Então, eu vou dar aula aqui, né, se eu fosse direto, vamos imaginar, 7 horas e 30 minutos, porque os outros 30 minutos que eu fiquei lá à disposição estão computados dentro da minha jornada de trabalho. Então lá, sempre sexta-feira, né? Sexta-feira às 17 horas, você já saindo, o chefe, pera lá, espera um minutinho, tem uma reunião agora. Aguarda que eu já venho. Então, esse tempinho que você está esperando para começar a reunião, e às vezes nem acontece a reunião, ele te libera, isso representa tempo à disposição ao empregador. Então, você não está executando as tarefas, mas você está à disposição dele. Por isso, também será computado na sua jornada de trabalho. Quem fala isso, de olho na tela, é o artigo
4º da nossa CLT, que diz assim: considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, o período que de fato você trabalha e o período que está paradinho lá à disposição do empregador vão representar esse tempo à disposição. Mas atenção, vem o TST e dá uma limitada nesse tempo à disposição, dizendo o seguinte: veja, isso cai muito em prova. Imagina que quando eu desço na portaria da empresa até o local que eu efetivamente trabalho, isso leva mais de 10 minutos. Se ultrapassar mais de 10 minutos, esse período entre a portaria da empresa e o local de trabalho será computado dentro da minha jornada. Isso acontece muito em grandes usinas. Então veja, o meu transporte público me deixa na porta da empresa. Então estou na portaria da empresa, assino o meu ponto, e para eu me deslocar até o meu escritório, que de fato eu trabalho, eu vou andar muito, eu ando 15 minutos para ir e 15 para voltar. Então esses 30 minutos diários, eles serão computados dentro da minha jornada de trabalho. Então vem o TST e dá uma limitada, uma flexibilizada nessa regrinha aqui, falando que vai ser tempo à disposição se entre a portaria da empresa e o local que efetivamente eu labore ultrapassar 10 minutos diários. Súmula 429 do TST na sua tela. Considera-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que ultrapasse o limite de 10 minutos diários. Muito bem. Você tem que saber: quem tem o ônus de fiscalizar a jornada de trabalho? O empregador. Então, compete ao empregador fiscalizar a jornada de trabalho. Vou te fazer uma pergunta que foi cobrada no ano de 2011, salvo engano, no TRT da 23ª região, né? E alguns alunos titubearam nessa pergunta, isso ficou na minha cabeça, então não tem nenhuma aula do RR que não tenha isso. A pergunta é: nós sabemos que o ônus de fiscalizar o controle de jornada de trabalho compete ao empregador. Ok, maravilha. E que o empregador, dentre esse poder dele organizacional, ele pode ter lá o controle de ponto. Ok? Ok. Pergunta: nós temos aqui 3 empresas. A empresa A, a empresa B e a empresa C. Empresa A, empresa B e empresa C. Vamos imaginar que a empresa A, ela tenha 8 empregados. E a empresa B, ela tem 9 empregados. A empresa C tem 10 empregados. Muito bem. Pergunta de prova. Primeira pergunta não é da prova, não. Primeira pergunta é a minha. Todas essas empresas poderão ter o controle de ponto? Sim. Todas as empresas. Se tivesse aqui uma empresa D com um empregado, ela poderia ter o controle de ponto? Poderia, sem nenhum problema. Agora, pergunta da prova, TRT 23, salvo engano, 2011. Qual destas empresas, A, B ou C, qual ou quais, obrigatoriamente, necessariamente, tem que ter o cartão de ponto? A, B ou C? Nenhuma. Nenhuma das empresas terá que obrigatoriamente, necessariamente, ter o cartão de ponto. O cartão de ponto na empresa A, na empresa B e na empresa C são facultativos, só se o empregador quiser. Porque o artigo 74, parágrafo 2º da nossa CLT, exige o cartão de ponto para as empresas com mais de 10 empregados. Então, empregado. Não falou 10, exigiu para mais de 10 empregados. Não esqueçam que essa limitação, embora alguns entendiam isso antes do advento da Lei Complementar número 150 de 2015, que é o Estatuto aí dos Empregados Domésticos, essa regrinha não se aplica aos empregados domésticos. Nós não temos essa omissão para os empregados domésticos. A Lei Complementar número 150 de 2015 exige o controle de frequência, exige o cartão de ponto por parte do empregador. É ônus do empregador doméstico fiscalizar. Tudo bem? Então, essa foi a grande pegadinha. Muita gente marcou letra C. Toma cuidado, eu sempre digo isso. Vocês precisam aprender a fazer prova. Quando uma prova ela é feita, ela é organizada por uma banca examinadora,
eles são programados para tentar, é muita gente, a gente sabe disso, é concurso público, vale uma vaga, quem tem fome quer vaga, vaga é minha. Então as bancas examinadoras, elas são programadas para tentar destruir, desestabilizar os examinandos. Então essa é a conquista que eles tanto fazem. Então colocam essas pegadinhas, isso não testa conhecimento, eu sei, mas é uma pegadinha clássica que representa uma vaga. Então você que acabou de ler 2, 3 textos pesados, horrorosos de português, fez matemática, fez raciocínio lógico, hoje está chovendo, amanhã vai fazer sol, porque na quinta Maria vai à praia, sei lá. Por que Quinta Maria vai ao cinema? Sei lá, isso é lá para... Eu não vejo lógica, mas eles veem. Tem quem gosta, eu não gosto. Mas é verdade. E aí depois você vai encarar as questões de direito ao trabalho, já com sono, cansado, não pode. Abre o olhão, mais de 10. É por isso que eu confio muito e as minhas aulas são testadas e aprovadas. Você tem memória auditiva, é verdade, mas você também tem memória visual e você nunca mais na tela vai esquecer da redação do artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que vai aparecer no seu TRT. Artigo 74, parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com 10? Não. Com mais de 10 trabalhadores. Mais de 10 é 11, né? Será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso. Tudo bem? Tranquilos? Maravilha. Vamos falar um pouquinho das horas in itinere, né? Aquele meu deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa. Será que isso também, Renzete, vai representar tempo à disposição? Será que isso também será computado dentro da minha jornada de trabalho? Atente-se aqui. Qual é a regra geral? O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, não será computado dentro da jornada. Repito. O deslocamento casa-trabalho, trabalho-casa, não será computado dentro da jornada. Então, o tempo que eu sair da minha casa e vir aqui para os estúdios do Mais Tribunais, isso não é computado na minha jornada. Quando eu saio do Mais Tribunais e vou para minha casa, isso não é computado dentro da minha jornada. Essa é a regra geral. Mas temos exceções. E nós temos exceções bem divididas pela CLT. Exceções para as médias e grandes empresas e para as micro e pequenas empresas. Então, para as médias e grandes empresas, qual é a regrinha? Não é computado, salvo se for local de difícil acesso, não servido por transporte público e o empregador fornecer o transporte. Repita comigo, local de difícil acesso, não servido por transporte público e o empregador fornecer o transporte. Local de difícil acesso, não servido por transporte público e o empregador fornecer o transporte. Imaginem que os estúdios do Mais Tribunais ficam no lugar ermo, um local muito distante, aqui não tem nada, é quase uma ilha. Olha que beleza, hein? Então, não tem como eu me deslocar até o Mais Tribunais. Eu não tenho transporte público, não passa ônibus, não passa metrô, não passa trem, não passa nada. Então, eu saio da minha casa e entro num transporte, numa van da empresa, que me leva até um local e depois eu atravesso um rio de canoa. Eu estou em um local de difícil acesso, não servido por transporte público e eu estou no transporte do empregador. Então, esse deslocamento da minha casa até os estúdios do Mais Tribunais, que é numa ilha deserta, são computados dentro da minha jornada de trabalho. Olha lá a redação do artigo 58, parágrafo 2º da CLT, que diz assim: o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho para seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho. É a regra. Horas in itinere não serão computadas na jornada. Salvo quando? Tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução, o transporte. Então temos aí 3 requisitos, não pode nunca esquecer: local de difícil acesso, não servido por transporte público e o empregador fornecer o transporte. Agora atenção, quando a gente pensa no tema das horas in itinere, é interessante que vocês deem uma olhada com muita calma, teremos um módulo aqui só para isso, né? Na súmula 90 do TST. A súmula 90 do TST, ela não cai, ela despenca na sua prova e ela trata apenas da temática das horas in itinere. Então,
destrinchando essa súmula, a primeira coisa a ser falada é em relação à incompatibilidade de horários. Como assim, Renzetti? Vamos imaginar que a hora que eu saio dos estúdios, do Mais Tribunais, não tem transporte. Não tem. Sempre tem. Mas a hora que eu saio, não tem. Então eu saio do Mais Tribunais que horas? 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, quando eu desço dos estúdios, não tem transporte. Mas tem lá uma van do empregador. Uma van com água gelada, com um DVD, passando o tempo inteiro para eu assistir. Então, nesse caso, como existe incompatibilidade de horários na minha entrada ou na minha saída, esse período é computado dentro da minha jornada de trabalho. Pensa lá, numa churrascaria, numa autoestrada, que funciona a noite inteira e rola a madrugada lotado. Tem muito show, muita música. Então, eu sou o garçom dessa churrascaria. Eu saio da churrascaria às 2 horas da manhã. Eu saio 2 horas da manhã para já entrar um outro garçom que vai me render e fica até durante o dia. Então, às 2 horas quando eu saio, não tem transporte, autoestrada. Então, nesse caso, eu estou entrando no transporte do empregador, porque existe uma incompatibilidade de horários e ele me leva até uma cidadezinha vizinha, um bairro vizinho, onde tem transporte. Inclusive, nesse momento, ele pega o outro funcionário. Então, esse período é computado dentro da jornada de trabalho. Tá? Então, se for incompatibilidade, sim, é computado dentro da jornada de trabalho. Agora, se eu estiver falando em insuficiência de transporte público, será que eu posso penalizar o empregador pela insuficiência do transporte público, pela deficiência do poder público? Então, veja, da minha casa até o Mais Tribunais, só passa um ônibus que passa de 2 em 2 horas, e eu agendo às 8 horas da manhã a minha primeira gravação com o Júnior. Então, como eu agendo 8 horas da manhã, eu tenho que acordar muito cedo, 5 horas da manhã, para poder pegar um ônibus e chegar, porque é distante, e o ônibus só passa de 2 em 2 horas. Se eu perder um ônibus, só daqui a 2 horas eu pego o próximo ônibus. Olha quanto tempo o Júnior vai ficar aqui no estúdio parado, me esperando para gravar. Nesse caso, o problema é de quem? Meu empregado. Eu que acorde cedo, eu que me mude, né? Eu que reorganize a minha vida, porque eu não posso penalizar o empregador pela insuficiência de transporte público. Então, a insuficiência de transporte público não é causa ensejadora para as horas in itinere. Tá bom? Terceira situação é se houver transporte público parcial. Como assim transporte público parcial? Não te falei que os Mais Tribunais ficam numa ilha? Pois é. Da minha casa até o porto tem transporte público, mas depois não. Eu vou entrar numa canoinha, numa lancha que for do empregador. Nesse caso, o período que eu estou me deslocando até o local de trabalho, que eu não tenho transporte público, será computado dentro da minha jornada de trabalho. Vou trabalhar numa usina, numa fazenda bem distante. Da minha casa até a pracinha que o chefe marcou, tem transporte público, mas da praça até o local de trabalho, eu estou dentro de um ônibus, do micro-ônibus, o que for, do empregador, porque não tem transporte público até aquele local. Então, esse período parcial, o parcial, será computado dentro da minha jornada de trabalho. Tá bom? Nunca esqueça disso. Renzetti, manda sua dúvida. Isso está na súmula 90 aqui, tá? Renzetti, manda. Mas vem cá. Poxa, meu empregador é tão bonzinho, ele me cobre R$1 para eu entrar no micro-ônibus com ar-condicionado gelado, com o DVD do Calypso, nem existe mais o Calypso, né? Não, do Wesley Safadão, pronto. O DVD do Wesley Safadão, rodando direto. Sabe aquele DVD que fica direto? Acabou, recomeça? Pois é sempre isso. Tem água gelada, a gente faz bagunça, coloca bola, faz aniversário, é tão legal, e ele cobra... E aí, meus amigos, gostou da aula do professor RR, professor Renzetti, professor top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada do professor Renzetti, Direito do Trabalho, professor RR. Essa isolada tem 24 videoaulas, todas elas já disponíveis. Olha, no total são 20 horas de curso, 60 dias de acesso. Quanto custa, professor? Melhor custo-benefício da internet, R$1 por dia, 60 dias de acesso. Você pode aí, com certeza, aí,
R$1 por dia você pode estudar esse grande curso do professor Renzetti aqui no La Concurso. Detalhe, você quer esse material de apoio aí? Então clique aqui embaixo, você pode baixar gratuitamente esse material de apoio do grande professor RR. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá